Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu apresento sempre nos meus endereços telemáticos. É só digitar Paulo Roberto Maciel, e você chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Você pode também ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. No YouTube é @Paulo Roberto Maciel 7919. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Liturgia referente ao dia 3 de novembro de 2025, segunda-feira, 31ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço no pescoço. No rito temos a missa à escolha. O presidente da celebração pode optar pela memória facultativa de São Martinho de Lima, um religioso, um santo que foi um religioso. Então, há essa opção. Aí, no caso, a cor dos paramentos é branca. Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos do 29 ao 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou ao dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, o Salmo número 68 na Bíblia Vulgata, ou 69 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 30 ao 31, 33 a 34, 36 a 37, refrão 14c. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Repitamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá salvar Jerusalém, reconstituindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Repitamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Se guardais minha palavra de Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Vós sereis os meus discípulos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, que é muito importante, né? A explicação do texto. No livro Igreja e Oração está dito o seguinte: temos ressaltada no texto evangélico uma característica do discípulo de Jesus: ser aberto a todos, particularmente aos que nada possuem. O exemplo dado pelo Senhor é de uma refeição. Convida os pobres, os aleijados, coxos, cegos, para tomarem parte da mesa. E continua: assim tu serás feliz. Desse modo, o seguidor de Jesus estará imitando a bondade de Deus em favor da humanidade. Como essas pessoas não têm como retribuir, a recompensa do discípulo se dará na eternidade, na ressurreição dos justos. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também temos essa reflexão. Somos influenciados por uma sociedade mercantilista, onde tudo tem preço, nada se faz sem pagamento. Essa mentalidade afeta também os cristãos. Não obstante, os insistentes convites de Jesus a embrenhar-se pelos caminhos da gratuidade é a lição que nos vem do Evangelho de hoje. A orientação do Mestre é fazer o bem aos que não podem retribuir com a mesma moeda. Acudir generosamente os fracos e praticar a caridade desinteressada são exercícios salutares e recomendáveis para assemelhar-nos a Jesus, que tudo ofereceu sem nada esperar em troca. Não se trata apenas de repartir bens materiais, mas podemos incluir entre as dádivas o tempo, a compreensão, o bom conselho. Além de experimentar a alegria pelo gesto em si, seremos beneficiados com a recompensa na ressurreição dos mortos, na ressurreição dos justos, no juízo final. Mais uma explicação é do livro Palavra e Vida. Esse fariseu do Evangelho certamente escutou Jesus com atenção, mas consigo mesmo pensou: o que Jesus havia dito não poderia ser tão importante em sua mente, né? Na mente desse fariseu. A quem é que ocorre convidar para a sua casa os pobres, coxos, cegos? O fariseu, quando queria organizar uma festa, assim como nós, convidava seus amigos. Era com eles que se divertia e passava bem. Claro que Jesus falava sob outra perspectiva. Ele via tudo com o olhar do reino de Deus. E para ele o passar bem, o desfrutar, era sentar-se à mesa com seus irmãos e irmãs, os mais pobres e os abandonados. Então, é uma reflexão mesmo para nós esse texto. Talvez você não imagine assim, mas é uma reflexão de Jesus sobre o reino de Deus. É para pensar e não cumprir literalmente. Santos do dia 3 de novembro. Santa Sílvia é santa do dia 3 de novembro.
do século VI, foi mãe do Papa São Gregório Magno. Abandonou o mundo para melhor dedicar-se à oração e à penitência. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, Silvia era italiana, nascida em Roma em torno de 520, numa família de cristãos praticantes. Sua adolescência coincidiu com um difícil e turbulento período histórico, o declínio do Império Romano e sua tomada pelos bárbaros góticos. Ela entrou para a família dos Anitti em 538, quando se casou com o senador Jordão. Essa família romana era muito rica e influente e forneceu vários nomes para a história do Senado italiano. Silvia foi residir na casa do marido, um palácio que ficava nas colinas do Monte Celio, onde ela vivia com suas duas irmãs, Tarsila e Emiliana. O casal logo teve 2 filhos. O primeiro foi Gregório, nascido em 540. O segundo era bastante citado pelo irmão, mas o nome não foi tornado público nos escritos que temos hoje. As cunhadas Tarsila e Emiliana tornaram-se santas. O primogênito de Santa Silvia foi o grande Papa Gregório Magno, santo, doutor da Igreja e a glória de Roma no século VI. Silvia soube conduzir essa família de verdadeiros cristãos e romanos autênticos. Não permitiu que o ambiente da corte que frequentavam impedisse a santificação. As cunhadas são um exemplo da figura de Silvia, mãe providente e benfeitora, que soube conciliar as exigências de uma família de político atuante, como era o marido Jordão, com o desejo de perfeição espiritual representado pelas duas cunhadas. Quando o senador Jordão morreu no ano 573, Silvia tratou de uma doença grave do filho Gregório, que já adulto atuava no clero. A mãe levou pessoalmente as refeições para o filho religioso, até a sua pronta recuperação. Depois disso, entregou o palácio onde residia para que Gregório o transformasse em mosteiro. Quando Gregório não precisou mais de sua ajuda e nem de sua orientação, a mãe retirou-se para a vida de clausura num dos mosteiros fora dos muros de Roma. Nele, com a idade avançada, morreu serenamente depois do ano 594. O martirológio romano indica o dia 3 de novembro para o culto litúrgico em lembrança da memória de Santa Silvia. Em 1604, suas relíquias foram levadas para a igreja dos santos André e Gregório. Esse templo foi construído no antigo mosteiro e palácio de Monte Celio, onde Gregório Magno nasceu e Silvia viveu com as duas cunhadas santas. Santo do dia 3 de novembro, São Pirmino, bispo, morreu mais ou menos no ano 755. Foi abade, bispo de Reichenau, e evangelizou os alamanos e os bávaros. Fundou muitos mosteiros e escreveu para seus discípulos um livro sobre a catequese das pessoas. Santo do dia 3 de novembro, São Joanício, monge, morreu em 846, abandonou o exército imperial para viver como eremita no Monte Olimpo e depois ingressou no mosteiro de Antidium, na Turquia. Defendeu o culto das imagens e é autor de diversos ícones em honra da Virgem Maria. Santo do dia 3 de novembro é Santo Ermengáudio ou Ermengol, bispo. Morreu em 1035, um dos mais ilustres prelados que se dedicaram a restaurar o cristianismo nas terras reconquistadas aos mouros na Catalunha, Espanha. Esse é o resumo de sua vida. Santo Ermengáudio, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 3 de novembro é São Berardo, bispo, morreu em 1130. Foi pertencente a uma nobre família de condes de Marci e Sangro. Fez-se beneditino de Montecassino aos 30 anos, foi elevado à dignidade episcopal da diocese de Marci, nos Abruzos, na Itália. Lutou contra a simonia
dedicou-se à restauração da disciplina eclesiástica e protegeu os pobres. Santo do dia 3 de novembro, São Martinho de Porres, ou Martinho de Lima, foi um religioso, morreu em 1639, nasceu em Lima, no Peru, em 1579, era da raça negra. Entrou na ordem dominicana como irmão leigo e tomou para si as funções mais humildes. Foi dotado de extraordinários dons místicos. Olha, uma pesquisa do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, diz que Martinho de Lima nasceu no dia 9 de dezembro de 1579. Era filho de um cavaleiro espanhol e uma ex-escrava negra. O menino foi rejeitado pelo pai e pelos parentes por ser de pele escura, e na sua certidão de batismo constou pai ignorado. Aos 8 anos de idade, Martinho se tornou aprendiz de barbeiro cirurgião, mas a vocação religiosa falou mais alto. Demorou para ser aceito no seminário. No entanto, a muito custo, conseguiu entrar como oblato, um consagrado a serviço de Deus. Então, é uma espécie de obreiro, né? Uma pessoa que trabalhava lá no mosteiro. Era um convento dos dominicanos, encarregava-se de trabalhos humildes e era também barbeiro e enfermeiro dos irmãos de hábito. Conhecedor profundo de ervas e remédios, devido à aprendizagem que tivera, socorria os doentes mais pobres da região, principalmente os pretos, como ele. Martinho foi muito agraciado por Deus com os dons da cura e de estar em vários lugares simultaneamente, a bilocação. Morreu com 60 anos de idade no dia 3 de novembro de 1639, após contrair uma grave febre. O Padre Negro dos Milagres, como era chamado pelo povo mais simples, dedicou a vida inteira aos desamparados. Com as esmolas recebidas, fundou em Lima um colégio para o ensino das crianças de baixa renda. Olha que história bonita, hein? História muito linda de São Martinho de Lima ou Martinho de Porres. Santo do dia 3 de novembro, São Pedro Francisco Néron. Foi presbítero e mártir, sacerdote da Sociedade para Missões Estrangeiras, diretor de um seminário no Vietnã, decapitado durante a perseguição do imperador Tuduc, portanto, um mártir cristão. Bem-aventurada do dia 3 de novembro é a beata Alpaides Virgem, foi camponesa que viveu recolhida numa pequena cela em Cudó, na França, onde recebeu o dom do conselho e de fazer milagres. Morreu em 1211. Santo do dia 3 de novembro, Santo Humberto, de acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI. Humberto nasceu na França numa família nobre, viveu no período medieval, gostava de caçar, levava uma boa vida até o dia em que começou a pensar o que gostaria de fazer. Ele não podia mais continuar com satisfações provisórias. Casou-se então, teve filhos e sua esposa faleceu. Aí decidiu-se e procurou os padres beneditinos. Entrou no convento dedicando-se à leitura, oração e meditação, além de ocupar-se com trabalhos humildes como lavrador e pastor. Por apresentar qualidades intelectuais, olha só como a vida muda a situação da pessoa. Ele foi ordenado sacerdote. Tempos depois, foi consagrado bispo. Apesar da insegurança em aceitar o cargo, uma visão sobrenatural o convenceu. Assumiu uma diocese na Bélgica, onde terminou sua vida como um autêntico pastor. O território era povoado por povos que adoravam ídolos e eram muito cruéis. Ele percorreu essas regiões ensinando a verdadeira religião, afastando as falsas crenças e maléficas superstições. Deus concedeu-lhes o dom de fazer milagres. Os que tinham muitos maus espíritos, ao encontrarem-se com ele, recuperavam a paz, sendo livrados desses maus espíritos. Os que antes adoravam ídolos e deuses falsos, ao ouvi-lo falar de Deus, exclamavam: não nos haviam falado assim, e convertiam-se e faziam-se batizar pelo Cristo Jesus e o Espírito Santo. Shalom Adonai. Acesse Paulo Roberto Maciel.